Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu queria muito hoje ter feito mais um quadro dos Intelejumentos e todo sábado ficar postando um vídeo mais descontraído, mais alegre, né, que vocês pudessem rir, até para distrair, isso é importante também. Inclusive, irmãos, se você tiver chance de se distrair de forma saudável, se você puder também ocupar a sua mente com coisas boas, faça isso, porque como dizia o mestre Miyagi-san, mente sã, corpo sã, né? Então, uma coisa é ligada à outra. Não adianta também você só focar em problemas e não parar um pouco para respirar, um pouco para aliviar toda a tensão. Do contrário, a gente acaba realmente pirando. Então, é importante isso também. Só que essa semana para mim foi carregada, eu trabalhei muito dentro e fora do YouTube, então não deu mesmo para fazer. Mas vou indicar aqui o canal da Boco Dia, que tá cada vez melhor, família. Com historinhas, como eu disse a vocês, lá de nós, sem depravação, sem cachorrada, e não deixa de ser engraçado. Então vou até colocar um trechinho aí para você ver, e o link do canal vai estar aí na descrição do vídeo e também no card no final deste vídeo. Vamos ver aí. Aí fiquei lá esperando mais família, quando é de repente, que eu pensava que o boy, eu e ela, né? Pensava que o boy ia vir fechando, cheiroso, todo chique, né? Para minha prima. Minha filha de Deus, família, quando ele aparece no portão, com aquele cabelo lisinho assim, que parece que passou óleo de coco ou banho de porco. Menina, eu olho, minha filha tem uma remela mais tão grande, dentro do olho do come. Chega, tava velho. Pois é, família, vamos fazer uma nação bocuda. Já são mais de 300 bocudos, o canal começou do zero e graças a vocês, os irmãos aqui que apoiaram, já tem mais de 300 bocudos lá. E essa semana, se Deus quiser, nós vai bater pelo menos 400 ou até 500 bocudos, uma nação bocuda lá no canal, tá certo? Então se inscreve lá, família. E hoje, família, a gente vai ver um assunto mais científico da senhora NASA, não é? Porque também é muito importante, apesar de a gente ter dado um foco muito grande esses últimos meses, aliás, esses últimos anos, a política, porque querendo ou não, a política ela rege as nossas vidas. A direção das nossas vidas são determinadas pela política, isso é um fato. A diferença entre você ter uma casa ou não ter, o carro que você dirige, até a comida que você tem na sua despensa, na sua geladeira, se deve a isso. Se nós não tivéssemos tantas pessoas corruptas e traidoras ali, nós poderíamos ser a potência mundial. Então não tem como a gente deixar um assunto desse de lado. Tudo envolve isso. Mas existem outras coisas também que o sistema faz para manipular e para atingir o mesmo objetivo que todo mundo sabe, quem está desperto pelo menos, que é um governo único e mundial, onde eles terão total controle sobre o comportamento das pessoas e até os seus pensamentos. A gente tem mostrado isso aqui, né? Através de coisas que eles mesmos estão inventando, sistemas e tudo mais. E esse é inclusive assunto de vários dos nossos vídeos. Mas hoje a gente vai focar nessa matéria aqui, que está na Globo Lixo. E ela diz o seguinte, ó: primeira vez, NASA extrai oxigênio respirável de Marte. Feito foi realizado por um dispositivo experimental, o MUXI, levado ao planeta a bordo da Perseverance. Matéria de 22/4/2021. Agora é uma coisa que me chama a atenção aqui, mas vou deixar para comentar no final. Eu vou ler logo a matéria, que eu não quero que a minha opinião atrapalhe o teu raciocínio. Eu quero logo falar do que eles estão falando aqui, tá certo, família? É assim que a gente faz a matéria aqui, mostrando os fatos e depois dando a nossa opinião em cima desses fatos mostrados. Se você concordar, eu fico muito feliz. Se não, faço questão de saber o seu ponto de vista. Então, o que eles estão falando é isso aqui. Los Angeles. Em sua missão mais recente a Marte, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, NASA, realizou um novo feito ao converter dióxido de carbono da atmosfera em oxigênio puro e respirável. A NASA informou que a extração de oxigênio foi realizada por um dispositivo experimental a bordo da Perseverance, jipe científico que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro. O instrumento, batizado de MOXIE, uma abreviação de Experimento de Utilização de Recurso de Oxigênio Marciano in situ, produziu cerca de 5 gramas de oxigênio, o equivalente a 10 minutos de ar respirável para um astronauta, informou a agência. O MUXIE não é só o primeiro instrumento a produzir oxigênio em outro mundo, disse Trudy Curtis, diretora de demonstrações tecnológicas do Diretório da Missão de Tecnologia Espacial da NASA, em um comunicado. Ela o classificou como a primeira tecnologia do tipo a ajudar missões futuras a viverem dos frutos da Terra, de outro planeta. O instrumento funciona por helotríse, que usa o calor extremo para separar átomos de oxigênio de moléculas de dióxido de carbono, que representa cerca de 95% da atmosfera marciana. O oxigênio só existe em Marte em quantidade ínfima. A sonda Perseverance pousou em Marte em fevereiro após 7 meses de viagem, exatamente como previsto.
A missão é considerada a mais complexa viagem para o planeta vermelho já lançada pela agência americana. O objetivo principal da missão de 2 anos e que custou 2,7 bilhões é a busca por evidências de que organismos microbianos podem ter florescido em Marte há cerca de 3 bilhões de anos, quando o planeta era mais quente, úmido e possivelmente mais hospitaleiro à vida. E aqui encerra a matéria. Bom, meus irmãos, primeiramente eu respeito muito quem acredita nessas missões e que fica até entusiasmado. Eu também ficava, confesso, né? Vocês sabem disso. Só que tem muitas coisas que não batem. Eu não sou terraplanista de forma alguma, mas tem coisas aqui que mesmo você sem ser terraplanista, você começa a questionar. Por exemplo, você sabe que está a maior briga aí, a maior discussão, o próprio Bolsonaro foi lá agora comprometer-se a diminuir a poluição, as queimadas e etc, assim como os vários governantes estão fazendo. E a conversa é essa: não, está aumentando muito o dióxido de carbono, isso vai aumentar a temperatura da Terra, porque segundo eles, não é, o dióxido de carbono, quando vai muito para a atmosfera, eleva muito a temperatura. Então não podemos deixar que isso aconteça. Eles fazem questão de sempre dar como exemplo o próprio planeta Marte, que segundo eles já foi parecido com a Terra, mas por algum motivo começou a ter muito dióxido de carbono lá, aqueceu demais e essa vida que supostamente existiu lá desapareceu. Então veja só, meu irmão, se você tem uma tecnologia experimental para fazer esse tipo de coisa, né, separar o dióxido de carbono do oxigênio, por que não começar os testes aqui na Terra? Com certeza seria muito mais fácil de testar, né, se ver se aquele equipamento realmente funciona, além de ser muito mais barato. Aí é claro que o intelectual que defender a ideia, ele vai dizer: mas é óbvio que eles já testaram aqui na Terra, é óbvio, foi criado aqui, já foi testado, já foi usado. Então por que não salvam esse planeta antes de ir para lá? Purifica o nosso ar. Eles dizem que o dióxido de carbono cada vez aumenta mais nesse planeta, então não salva. E acaba com essa patifaria que eles estão fazendo aí com os países, multando, cobrando mais, emprestando dinheiro com mais juros e etc. Destruindo literalmente a soberania dos países. Então, se realmente esse equipamento existe, ele deveria ter sido testado aqui. E quando eu digo testado, é ter salvado o planeta aqui antes de limpar outro planeta lá. Então, se você for pela lógica, não é? Pela lógica, vamos dizer que eu e você tivéssemos com essa ideia. A primeira coisa que eu e você faria, até para poupar o nosso dinheiro e ter resultados mais expressivos, seria começar nas partes mais poluídas do planeta e não ir lá para Marte e ver se isso funcionava. Então são coisas como essa, repito, meus irmãos, não é ser terraplanista, não é ser contra a ciência. Eu não coloco a minha posição assim, né? Eu sou de ver os fatos. Me apresente os fatos e vamos falar sobre eles. Agora, nessa questão aqui, você vê que fica realmente complicado. Ninguém quer jogar dinheiro fora. E mais grandes empresas, ainda mais a NASA. Agora, para mim, eles precisam dizer que estão fazendo alguma coisa devido ao dinheiro que eles gastam. Nessa missãozinha aqui, você já ouviu, já faz 2 anos, vários países pagando, porque muita gente acha que a NASA é apenas dos americanos. Eles é quem mandam nela, mas é fato que até países como o Brasil contribuem para ela. Manda dinheiro para eles lá. E nessa brincadeirinha, nessa conversinha de fazer esse tipo de missão, já vai 2,7 bilhões só nesses últimos 2 anos. 2,7 bilhões de dólares, meus irmãos. Você vê que é um negócio. É um negócio onde não se questiona nada. Se de fato eles conseguem chegar a Marte, já deveriam chegar com a tecnologia pronta. Ó, aqui, os motores estão prontos, a gente já testou na Terra, já funciona 100% e não ir fazer teste lá. Quer dizer, isso que eu tô falando para vocês é primário. É o mínimo para começar a se questionar, debater o assunto, que se deveria olhar o lado objetivo da coisa. Isso deveria vir antes de qualquer discussão de se dá para ir, se não dá, por que foi, por que não vai mais. Sabe, família? A gente tem que ir logo no X da questão, que é justamente esse aí. Será que esses empresários do tipo de Bill Gates, né, gostam de rasgar dinheiro? Será que esses caras dão ponto sem nó? Fica essa pergunta aí. Outra coisa que eu vejo, meus irmãos, é que se um dia for possível ir para Marte, muitas pessoas vão fazer questão de ir. Apesar das imagens, né, que são meio duvidosas, que estão aí mostrarem que é possivelmente um planeta todo ferrado, vai ter filas quilométricas de pessoas que estão indo para lá. É engraçado que a mídia, né, meus irmãos, eu até falei disso, né, em um dos nossos vídeos, nesse canal mesmo, sobre a viagem sem volta do gado. E tinha diversas pessoas se preparando, eu acho que era para ir em 2018, 2020, nem me lembro mais, faz tempo que a gente fez esse vídeo. Mas tinha diversas pessoas, inclusive brasileiras, se preparando, né, fazendo dieta, preparando o corpo para ir, né, suportar essa viagem. E aí passa-se os anos e eu pergunto, quando é que essas pessoas vão para Marte? Tinha uma empresa também que dizia que logo a gente vai começar a fazer voos aqui ao redor da Terra, né, fora do planeta, e você vai pagar aí cerca de $1 milhão no começo, depois vai baixando para 100 mil, depois de $10 mil você tá viajando. E até hoje eu não tô vendo essas viagens. Então eu posso entender isso aqui como uma coisa para empolgar gado.
No momento é isso, pode ser que amanhã apareçam novos fatos, né? E eu mude a minha opinião, devido aos fatos apresentados. Mas esses fatos que estão aí hoje, pra mim isso é pra encher linguiça. Isso é pra deixar gado inspirado, pra render filme de Hollywood, pra alienar mais a população, enquanto os verdadeiros problemas continuam acontecendo. E pior, né? Que esses problemas, que certamente envolvem a política, é tido como chato e muita gente não quer falar. Não, vamos falar disso não, Davi, isso é muito chato, isso me estressa. Pois é, meu irmão. E mais estressado e mais chato vai ficar quando você for na sua geladeira, na sua despensa, não tiver nada, quando você não puder trabalhar, como está acontecendo agora. Então isso é que eu acho verdadeiramente chato, não é? Então a gente precisa falar, meus irmãos. Eu gostaria de saber a sua opinião, como é que você vê esse tipo de coisa. Você acha que é possível que eles realmente estão extraindo oxigênio lá de Marte? Deixa aí a sua opinião. Não deixa de visitar o canal da Bocudinha, tá certo, família? Link aí na descrição e o card deve estar aparecendo para vocês. Que o nosso Senhor proteja cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, se assim Ele permitir. Fui!